E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com um projeto através da plataforma Gonçalves Dias, organizada aí pelo Governo do Estado do Maranhão, Aprova Mais, um projeto importante para você que vai prestar o primeiro concurso nacional, o que muitos chamam do Enem Concurso. Muito importante, não só que vocês olhem para nossas aulas, revisitem constantemente essas aulas, mas que também possam baixar o QR Code, que está disponível para vocês. Porque o QR Code você vai encontrar a parte teórica dessa aula, das outras aulas e também uma série de questões que você vai fazer, estão os gabaritos lá, que com certeza vai ajudar na sua aprovação. Nós vamos discutir a realidade brasileira. É evidente que quando se fala da realidade brasileira, nós temos vários momentos políticos, econômicos, sociais e culturais para discutir dessa realidade. O momento histórico da realidade brasileira que nós iremos discutir, ele é chamado, na história política nacional, da República Democrática e Populista Brasileira. Essa República Democrática e Populista, no Brasil, que ela se estabelece ali com o fim da ditadura do Estado Novo. Essa ditadura, ela basicamente vai até 45, e essa República Democrática Populista, ela vai de 1946 até o golpe civil, militar, empresarial de 1964. É preciso observar esses dois nomes, essas duas terminologias com muito cuidado. Quando se fala que o Brasil, de 1946 a 1964, que o Brasil ele vai viver um momento democrático, é porque nós teremos uma experiência democrática. Essa experiência ela pode ser observada de diversas formas. Essa experiência pode ser observada por uma nova Constituição que nós teremos vigorando no país, que é a Constituição de 1946, uma Constituição que vai substituir a Constituição imposta lá no Estado Novo, a Constituição polaca, que foi imposta por Vargas em 1937. Então, durante esse período, nós teremos o funcionamento de uma Constituição que vai ser votada em 1946 por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, quando eu falo de uma Constituição votada, significa dizer o quê? Experiência democrática. Nós teremos eleições diretas no país. As eleições diretas, com voto secreto, com a justiça eleitoral. Eleições diretas para presidente, inclusive para vice-presidente, porque eram duas eleições, uma para presidente, outra para vice. Teremos também o pluripartidarismo. É um princípio democrático, quando se fala da instituição do pluripartidarismo. Então, são alguns elementos que mostram que durante esse período de 46 a 64, o Brasil viveu uma experiência democrática, que foi interrompida em 64, durante 21 anos, até 1985, por conta da ditadura civil-militar empresarial que se estabeleceu nesse país. É preciso observar também que esse momento histórico da realidade brasileira é um momento populista. É um momento que os dois maiores representantes do populismo vão chegar ao poder através do Vargas, o seu segundo governo, que o primeiro foi a Era Vargas, e o JK. Nós temos dois modelos de representantes populistas que vão consolidar o populismo ali nos anos 50, na década de 1950. Um populismo que vai entrar em crise na década de 60, com a presidência de Jânio Quadros e logo depois de Jango. Quando você olha para o governo de Jânio Quadros e Jango, ou João Goulart, você está diante de uma crise do populismo. O populismo que vai abrir espaço para o quê? Para a ditadura civil-militar
que vai se estabelecer, com caráter empresarial, que se estabelece a partir de 1964 no Brasil, até 1985, ok? Então nós vamos aqui analisar algumas ações desses governos, que começou com Dutra, vai passar pelo segundo governo Vargas, entra no governo JK, chega-se no governo Jânio Quadros e no governo Jango ou João Goulart. No caso do governo Dutra, que foi de 46 a 1951, uma das características desse governo é que ele foi marcado por uma redemocratização conservadora. Houve uma redemocratização, houve ali o que nós vamos chamar de uma transição democrática no governo Dutra, principalmente porque nós teremos uma Constituição que vai ser promulgada, uma Constituição que vai ser votada, que é a Constituição de 1946, que vai substituir a Constituição autoritária do Estado Novo e que vai garantir, por exemplo, eleições diretas, presidenciais, que vai garantir o pluripartidarismo. Então, claramente, nós temos aqui uma redemocratização, uma transição democrática desse governo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso observar que essa redemocratização ela é conservadora. Principalmente quando você observa que Dutra se aproximou dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, que o governo Dutra ocorreu no contexto da Guerra Fria. Ele vai se alinhar aos Estados Unidos. O Brasil vai se alinhar aos Estados Unidos, vai romper relações diplomáticas com a chamada União Soviética Comunista, rompe relações diplomáticas com a União Soviética Comunista, e o reflexo disso, dessa postura conservadora e desse alinhamento externo com os Estados Unidos, é o quê? É a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro. O governo Dutra vai colocar o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, com o apoio do Congresso, evidente, em 1947. Eu diria até mesmo com o apoio da Justiça Eleitoral. Até a Justiça Eleitoral e o Congresso colaboraram para que esse governo colocasse o PCB na chamada ilegalidade. Após o governo Dutra, você tem o governo Vargas. É o segundo governo Vargas, de 51 a 54. Tá? Um governo que, na verdade, foi marcado pelo nacionalismo econômico. Um dos grandes exemplos desse nacionalismo econômico foi a criação da Petrobras, uma empresa estatal, onde o monopólio do refino do petróleo ficaria sob o controle do governo brasileiro, uma empresa intervencionista estatal, o monopólio da exploração e do refino ficaria a cargos basicamente do nacional, do governo brasileiro. A Petrobras não é a única representante desse nacionalismo econômico de Vargas, mas é a grande representante, porque teve a Eletrobras, por exemplo, que foi criada nesse momento, tá? Mas ela é a grande representante, que é uma das grandes marcas desse segundo governo Vargas, que já havia sido uma marca lá da era Vargas. E nós temos aqui também uma marca importante nesse segundo governo, o que nós chamamos do trabalhismo, que foi também uma marca da era Vargas. O trabalhismo, onde um dos grandes exemplos dessa política populista, trabalhista, que Vargas vai colocar em prática, é quando, através do seu ministro do Trabalho, o João Goulart foi ministro do Trabalho de Vargas, quando Vargas autorizou o aumento do salário mínimo. Ele autoriza o aumento do salário mínimo em 100%, que vai desagradar diversos setores das elites econômicas, empresariais e classe média brasileira. Tá? Esse aumento, evidentemente, do salário mínimo. Observe que esse governo é um governo de instabilidade. Há muita instabilidade, você tem greves, né? Você tem pressões políticas, certo? Então, é um governo marcado por uma forte instabilidade. Você tem muitas pressões das Forças Armadas, dos setores conservadores, da UDN, o jornalista Carlos Lacerda, que foi uma das maiores vozes de oposição. Lacerda, que foi uma das maiores vozes de oposição a Vargas. Então, nós temos muita instabilidade, tanto prova que o momento crucial dessa instabilidade foi o famoso crime da Rua Toneleiros.
o crime da Rua Toneleiros. Uma tentativa, o crime da Rua Toneleiros. Uma tentativa de assassinato de um dos principais líderes de oposição ligados ao DN, o jornalista Carlos Lacerda. Uma tentativa de assassinato que veio como mandante o chefe da guarda presidencial, o Gregório Fortunato de Getúlio Vargas. Aquele tiro, que na verdade foram dois, né? E que nenhum dos dois atingiram Lacerda. Um deles atingiu de raspão. O outro acabou atingindo o segurança de Lacerda, que era o major da Marinha. O que, na verdade, aumentou a crise política e a estabilidade do país, resultando nas pressões contra Vargas e que culminou com seu suicídio em 54, onde, deixando a carta de testamento, no final, dizendo que sairia da vida para entrar na história, Vargas culpa o capital estrangeiro, culpa aqueles que eram contra a sua política trabalhista, contra a sua política de remessa de lucro, para conter o lucro no país. Ele culpa esses setores pelo seu suicídio. O suicídio que gerou uma comoção popular muito grande, uma reação popular muito grande, contra principalmente os adversários de Vargas, né? Entre eles, por exemplo, Carlos Lacerda, entre eles, setores conservadores das Forças Armadas, que já preparavam um golpe em 54, mas que não deu certo por conta da reação popular. Até se chegar, ter um momento de turbulência, se chega nas eleições de 55 e temos o governo de JK. O governo de JK, que é um governo de estabilidade política, ele conseguiu terminar o mandato, que vai de 1956 a 61, o governo do plano de metas, o governo da abertura ao capital estrangeiro, o governo principalmente do transporte, da energia, da estrada, né? Que são os 3 pontos principais do plano de metas, da abertura do capital estrangeiro, e os investimentos, principalmente transporte, energia, estrada. Observe o nascimento da indústria automobilística, a construção de hidrelétricas, a abertura de rodovias. Um governo que utilizou muito capital nacional para criar uma infraestrutura, até para atrair essas multinacionais, esse capital estrangeiro, facilitando crédito para esse capital estrangeiro, para que ele pudesse entrar, né? Investindo o dinheiro estatal em atividades de infraestrutura, para trazer, por exemplo, a indústria automobilística, onde a meta-síntese foi a construção de Brasília, né? Ali, com uma arquitetura moderna, do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa. Então, Brasília, na verdade, foi a grande meta-síntese do plano de metas. Um plano de metas que, na verdade, aumentou a dívida externa brasileira. Um plano de metas que, apesar de ter gerado uma explosão de consumo para a classe média, o plano de metas que foi favorecido até pelo ufanismo do primeiro campeonato mundial de futebol no Brasil, superando ali o famoso maracanaço, o fracasso da Copa de 1950, até o fato do Brasil ter ganho o campeonato mundial na época de JK, de futebol, foi importante para reforçar o lado do ufanismo, né? O lado da idade de ouro que se falava desse governo. Mas é preciso ver que essa idade de ouro, esse ufanismo, é comprometido pelo quê? Pela abertura do capital estrangeiro, pela presença de multinacionais, porque a dívida externa vai aumentar, a renda se concentra, teremos uma concentração de renda, teremos desigualdade regional, colocando em práticas no país, aumentando essa desigualdade regional na prática no país. Teremos simplesmente arroxo salarial, o trabalhador assalariado, ele vai simplesmente perder com o plano de metas, certo? Além, evidentemente, dos escândalos de corrupção, né, que se teve basicamente nesse governo.
Após a saída dele, teremos Jânio Quadros, que vai ficar 7 meses no mandato, né? E Jânio Quadros, que foi o mais bem eleito desse período democrática, de presidente democrático populista no Brasil. Jânio Quadros, que teve até o apoio de setores conservadores da UDN. Jânio, que na verdade entrou numa campanha presidencial em 1960, ele levava a vassoura, literalmente, para o palanque. Levava a vassoura, quando não, às vezes, uma máquina de lavar roupa. Levava a vassoura como símbolo de varrer a bandalheira que estava existindo no país, a corrupção, a imoralidade, o comunismo. Ele usava esses discursos na sua plataforma eleitoral. Vou varrer o país da corrupção, vou varrer o país, basicamente, do quê? Da imoralidade, do comunismo. E o que se vê é o Jânio Quadros assumindo o mandato de apenas 7 meses e criando padrões conservadores e até mesmo contraditórios, né? Como, por exemplo, a questão da proibição da briga de galo, olha aí, para moralizar a sociedade. A proibição de mulheres de usar maiô e biquíni em áreas públicas, em vias públicas. Então, padrões de comportamento morais conservadores que vão acabar desgastando a imagem desse governo, do Jânio Quadros, apesar de todo o processo de apoio eleitoral que ele teve. Padrões contraditórios, que são compreensíveis, porém contraditórios. Porque qual era a ideia dele? Baseado, inclusive, num princípio ali na África e na Ásia, da Conferência de Bandung, da autodeterminação dos povos, do não alinhamento. Baseado nisso, ele vai tentar colocar em prática a política externa brasileira, para ampliar os mercados brasileiros. Ou seja, nós iremos comercializar com qualquer país, seja ele de natureza capitalista ou socialista, o que vai, evidentemente, levar ele a abrir as relações comerciais e se aproximar diplomaticamente com os países o quê? Os países comunistas, né? Convidando até Guevara para vir ao Brasil, condecorando Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. As contradições que vão levar setores como a UDN, que lhe apoiava, a deixar de lhe apoiar. E ele perde uma base de apoio importante no Congresso. E aí ele tenta uma espécie de golpe branco. Ele tenta renunciar, imaginando que ele teria apoio popular para voltar mais forte. Mas o que é que acabou acontecendo? Ele renunciou e não teve esse apoio. E deixou o país mergulhado em uma crise política para o próximo governo, que é o Jango, que é o seu vice, que foi eleito, que na ocasião estava na China comunista, tá? E que após a renúncia de Jânio, as forças conservadoras, ligadas às Forças Armadas e ao DN, tentaram impedir o retorno de Jango e que ele assumisse a presidência. A solução foi encontrada ali pelo Congresso, através de pelo menos temporariamente, para essa crise política institucional, através do quê? Através do parlamentarismo. O parlamentarismo que foi até 63, depois se teve um plebiscito e se voltou com o quê? Com o presidencialismo. E aí, Jânio assume 61 como presidente, porém com poderes limitados pelo parlamentarismo, que nós teremos o primeiro-ministro, e em 63 ele vai assumir como presidente mesmo, e vai colocar em prática as reformas de base, onde ele fala de reforma agrária, reforma fiscal, tributar os mais ricos, fazer reforma educacional, dar autonomia para as universidades. Reformas que, na verdade, não são bem vistas pelos setores das elites brasileiras, dos setores conservadores da classe média e até mesmo religiosos, e o próprio capital internacional, que não vê com bons olhos essas reformas e acusam, basicamente, Jango ou João Goulart de quê? De sindicalista, de varguista, de comunista, criando um clima de instabilidade que favorece ao golpe dado em 64, um golpe militar, porém com apoio de civis e até mesmo empresários. Por isso esse golpe de 64 é um golpe civil, militar e empresarial, levando o país a viver um período de ditadura. E aqui nós temos de 21 anos de ditadura, 64 até 85. Uma questão interessante.
quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 54, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito, a humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofreram em outubro de 45. Entretanto, ao contrário do que imaginavam, os inimigos, ao ruído do estampido, não seguiu o silêncio que cerca a derrota, por conta da reação popular, que acabou impedindo a primeira tentativa de golpe por parte de setores conservadores da sociedade, civil e militar. O evento analisado no texto, que é o suicídio de Vargas, teve como repercussão imediata da política nacional a reação popular. Resposta letra A. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro.